Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. O reinado de Uzias, rei de Judá. Então, todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabine e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família, no comando dos homens de combate, era de 2.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens, treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor." Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa.
Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra, seu filho Jotão foi o seu sucessor. Amém? Para refletir, Uzias tinha tudo para ter sido reto perante o Senhor, como Davi, e não como seu pai circunstancialmente. Iniciou o seu reinado quando era apenas um adolescente. O adolescente não é mais uma criança, mas também ainda não é um adulto. Há uma mudança muito grande acontecendo no corpo e na mente, e nessa complicada transição de fases, as tendências começam a se manifestar, definindo gostos, preferências e critérios. Com relação às escolhas, que erradas ou não, terá uma forte influência sobre o resto da vida. E foi nessa fase que Uzias começou a reinar, sob a orientação do profeta Zacarias, ou seja, tudo lhe era favorável para que ele continuasse sendo fiel a Deus. Não fosse a sua equivocada interpretação acerca de sua vida abençoada, porque nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. A Bíblia não diz que Uzias adorou outros deuses, não diz que ele foi para a guerra sem buscar a Deus, não diz que ele fez o que era mal perante Deus. Não, a Bíblia diz que exaltou-se o seu coração e cometeu transgressões contra o Senhor. E o que foi que ele fez, afinal? Foi queimar incenso no altar de incenso na casa de Deus. Quer dizer que Uzias se exaltou, transgrediu e foi acometido de lepra, porque foi queimar incenso diante de Deus? Isso mesmo. Mas sabem por que sua atitude foi condenada pelo Senhor? Porque ele fez o que não lhe competia fazer, porque deu uma de sacerdote quando não era. Pois, por mais que estivesse fazendo algo que era para o Senhor já havia prescrito que somente os sacerdotes poderiam ministrar os serviços no templo. Portanto, toda a fama e toda a prosperidade de Uzias não o autorizava a passar por cima da palavra de Deus. Deus não honra aqueles que carregam no coração a exaltação própria. Para estes, o Senhor diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, ou só pisardes nos meus átrios? Isaías 1:12. Uzias se indignou com a intervenção dos sacerdotes, provavelmente porque pensou: mas quem vocês pensam que são para falar assim com o rei? Eu vou queimar o incenso, pois sou tão digno quanto vocês. Uzias estava desacatando as palavras de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, homens que cumpriam com fidelidade e ousadia o princípio que deve reger a vida de todo cristão. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Hoje, meus irmãos, o mundo não precisa de homens famosos. O mundo precisa de homens de Deus da maior firmeza. A fama que devemos almejar deve ser a de Cristo,
que ensinava, pregava e curava as pessoas e sua fama corria. Mateus 4, 23, 24. O homem da maior fama e ao mesmo tempo da maior firmeza que já pisou nesta terra. O desejo do Senhor é o de nos abençoar em todas as nossas atividades, mas se no final não reconhecermos que tudo vem dele, não adianta ser em extremo forte, nem ser amigo da agricultura, nem ser famoso. Se esquecemos do que Uzias esqueceu, que Deus o fez prosperar e que Deus o ajudou, seremos excluídos da casa do Senhor. Atentamente, eternamente, e o nosso coração corrompido nos será como uma lepra até a morte. Uzias foi desrespeitoso com os sacerdotes, e foi neste exato momento que a lepra lhe saiu na testa. De uma fama de extremamente forte, Uzias terminou seus dias com a triste conclusão: ele é leproso. Que mudança drástica! E tudo por causa do seu desvio de rota. Deixou de olhar o Senhor da glória, para olhar para as glórias que o Senhor lhe deu. Filhinho do Papai do Céu, se Ele tem lhe fortificado, se Ele tem fortalecido a sua família, se Ele tem abençoado os seus negócios, que a sua vida seja sempre um testemunho, não de exaltação própria, mas de que você foi maravilhosamente ajudado pelo Deus Altíssimo. Que o Espírito Santo nos torne homens e mulheres da maior firmeza, atalaias do assim diz o Senhor. Hoje é o dia de buscar ao Senhor e de clamar que Ele nos ajude, não a alcançar coisas corruptíveis, mas a firmeza espiritual que nos guiará para casa. Clame ao Senhor neste momento. Eis o incenso que o agrada, as orações dos seus santos. Amém?